Fala galera, mais uma vez Clóvis de Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui em mais um Desbravadores, o nosso quadro que fala sobre livros maçônicos. Então eu escolho um título maçônico e trago aqui para explorar com vocês. E a obra escolhida de hoje é Um Palácio Mosaico, a Maçonaria e a Arte da Memória, de Martin Foulkes. Bem, se você acompanha aqui o nosso projeto, você sabe que eu adoro esse tema. Inclusive, escrevi um artigo lá em 2019 e também tenho uma palestra sobre a arte da memória e as ferramentas de aprendizes. Então, esse tema me interessa muito. Então, quando o Ken anunciou que ia trazer pela editora No Esquadro essa obra do Martin Foulkes para ser publicada aqui, eu corri e apoiei ainda lá no financiamento coletivo. Então, quando chegou, eu devorei o livro em um final de semana, porque ele já é curtinho, né? Então dá para você ler no tiro, né? Então nesse dia, né, eu até brinquei com a minha esposa, que ela acordou um pouco mais tarde, eu tive tempo de ler um livro inteiro. Mas na verdade eu li rapidinho, porque ele é um livro curtinho, mas uma delícia de ler. Então hoje eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês essa obra que é fantástica. Antes da gente começar a falar sobre o livro, vamos falar sobre Martin Foulkes. Quem é? Martin Foulkes é um escritor, conferencista, membro da loja maçônica Quatuor Coronati e editor da Lewis Masonic. Eu acredito que a Lewis Masonic hoje é uma das maiores editoras sobre maçonaria no mundo. Mas não só isso, né? O Martin Foulkes, ele traz, né, na sua trajetória de vida, que fez parte do seu caminhar, diversas tradições, sendo elas esotéricas, marciais e etc. Inclusive, tem uma entrevista com ele muito bacana sobre esse livro até lá no canal do nosso irmão Marcelo Deldébio. E aproveitando que é um grande conhecedor de diversas ordens e tradições, ele trouxe para a gente, né? Ele linkou, ele fez a ligação entre a maçonaria e a arte da memória nesse livro. Então, esse livro tem basicamente 6 capítulos. A introdução, a arte clássica da memória, o ofício cristão da memória, a arte hermética da memória, mnemônicos maçônicos e a sua conclusão. Então, a introdução desse livro é realmente uma introdução. Por quê? Ele cita um estatuto de 1599 que foi idealizado, né, foi feito por William Shaw, que era um mestre arquiteto, né, da Escócia lá, onde ele definia diversas diretrizes para os maçons, sendo uma delas a arte da memória, como a gente vai ver aqui agora. O vigilante da loja testará a arte da memória e o conhecimento de cada companheiro e cada aprendiz, de acordo com a sua vocação, e no caso de terem perdido algum ponto dela, pagar a penalidade da seguinte forma por sua preguiça. E com esse estatuto, ele começa investigando o que seria a arte da memória para a maçonaria. Mas, para isso, ele vai investigar onde teve início a arte da memória, fora a maçonaria, remontando até mesmo à Grécia Antiga. E daí ele vai levantar a questão de uma técnica chamada um Palácio da Memória, que, resumidamente, é você montar um espaço, imaginá-lo, com diversas alegorias que são responsáveis pela evocação de informações. Daí ele vai caminhar para a forma cristã da arte da memória, inclusive citando exemplos, né, de catedrais com vitrais, imagens de santos, que todos esses elementos poderiam funcionar como gatilhos para evocação de informações. E daí não é difícil imaginar, depois dessas apresentações, que a loja maçônica ela funciona como um espaço alegórico em que você transforma símbolos que estão visíveis aos seus olhos em informações, em lições contidas em cada elemento espalhado na própria loja maçônica. E nisso daí o Martin ele vai fazer o link, por exemplo, ao próprio desenho, né, dos painéis, que inicialmente eram desenhados a cada sessão, com diversos símbolos que continham ensinamentos, continham lições. E daí ele vai trazer a informação
de uma inconfidência maçônica lá do século XVIII, chamado Jaquim Boaz, em que vai falar que uma loja é um grande edifício chamado Palácio Mosaico. Um título que dá nome à obra. E daí é muito interessante o link que ele faz. Será que a arte da memória, naquele momento, para os pedreiros escoceses, em 1599, não era a própria prática da maçonaria especulativa como nós conhecemos hoje? Afinal, os estatutos de Shaw eram destinados ao exercício da cantaria, né, do canteiro de obra, para os pedreiros. E a arte da memória seria, então, um ensinamento através de símbolos e alegorias que nós praticamos até os dias de hoje. E depois ele faz essa conclusão, né, trazendo vários outros elementos. Então, assim, é um livro curto, mas ele é delicioso de ler. E daí eu fiquei tão animado com o livro, tão feliz com o conteúdo, né? Como eu falei, eu li num tiro, assim, num pedacinho de manhã. Foi super legal, super delicioso, que eu procurei o Kenio para conversar sobre a obra. Mas não só isso. O que eu fiz? Pedi um desconto especial para os meus irmãos que acompanham aqui o nosso projeto Maçonaria Tupiniquim. Então, se você está vendo esse vídeo, você pode clicar no link que está na descrição, ir lá na loja do No Esquadro e colocar o cupom TUPI 2025, que você vai ter 10% de desconto. Mas isso só até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então aproveita aí que você é maçom, que você é pedreiro, até o dia 1º de maio. Se você ainda não tem o livro, vai lá na loja do No Esquadro, coloca o cupom TUPI 2025, que você vai ter 10% de desconto, tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilha. Nós ficamos por aqui. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração.